Fala galera, Matheus aqui. Que bagunça que está este começo de ano, não é verdade? A mudança de opinião nos mercados foi de 180 graus, totalmente radical. Coisas inesperadas apenas 30 dias atrás estão sendo ditas hoje com muita convicção por muita gente por aí. Nós tivemos uma mudança completa, por exemplo, da visão da China, que era um vilão no ano passado e agora está aí como herói dos mercados, que vai propulsionar o crescimento em 2023. Nós tivemos também a Europa, que era tida como recessão certa. Agora ninguém mais liga para os problemas que estão acontecendo lá, como se eles tivessem desaparecido. E a questão que fica é, afinal de contas, qual o verdadeiro motivo para todo este otimismo? E mais do que isso, será que isso daí faz sentido? Então é sobre isso que nós vamos falar agora de forma muito aprofundada no vídeo de hoje. E quando eu digo aprofundada é porque não existe, pessoal, no mercado resposta exata para todas as questões. Lembro muito bem quando eu estava começando aqui a minha carreira, quando eu estava começando ali tendo aula ainda sobre macroeconomia, o meu professor, ele estava lá explicando essas questões básicas de macroeconomia, que eu não vou entrar em detalhes aqui para vocês, mas só para vocês entenderem como não existe preto e branco nessas questões, certo? Ele estava lá dizendo, o que acontece se a gente empurrar essa curva aqui um pouco para cá? E todo mundo olhava, a taxa de juros, ela vai aumentar, certo? Porque aqui está mais alto. Tá, beleza. E o que acontece se a gente empurrar esta curva aqui para este outro lado? Todo mundo, bom, então a taxa de juros vai diminuir, claro. Beleza. E agora a pergunta que vinha era, o que acontece quando a gente move as duas curvas ao mesmo tempo? E todo mundo olhava para o gráfico e pensava, bom, não mudou nada, então o que acontece com a taxa de juros? Não muda. Mas na realidade, a resposta certa é que ninguém sabe. Ele virou para a classe e falou, na realidade, ninguém sabe o que acontece quando você altera duas variáveis que produzem efeitos opostos na economia, porque uma vai anular a outra até certo ponto e ninguém sabe qual vai vencer, porque o sistema econômico, obviamente, é um sistema muito complexo, com muitas variáveis e impossível de se prever. E é exatamente essa situação que nós estamos vivendo hoje em dia. Nós temos forças muito opostas agindo no mercado, temos forças empurrando o mercado para uma recessão, forças empurrando o mercado para crescer e ninguém sabe quem vai vencer esta briga, afinal de contas. Então, começando aqui com o nosso gráfico favorito, a Bolsa de Valores americana, porque ela acaba de fazer um movimento muito interessante aqui. Ela conseguiu pela primeira vez aí em muito tempo, na realidade, acho que desde o começo de 2022, se eu não me engano, conseguiu pela primeira vez superar este canal de baixa que estava aí rodando desde então. Ela conseguiu quebrar isso daqui ontem e agora os próximos níveis relevantes para se observar são 4.050 e 4.083, certo? 4.050 de um ponto de vista técnico e 4.083 do ponto de vista dos CTAs, os operadores de tendência, aqueles que operam o mercado conforme modelos estatísticos, modelos quantitativos e não se importam com o que está acontecendo com os fundamentos. Então, simplesmente, quando atingem determinados pontos nos modelos deles, eles começam a comprar. Os CTAs têm movimentado esta alta recentemente e podem continuar movimentando ela mais ainda. Inclusive, segundo o Goldman Sachs, nós temos aqui uma previsão de 35% de chance para uma alta de 5% ainda neste ciclo, antes dele se exaurir. E o Goldman Sachs também ressalta que nós estamos chegando ao fim da buyback breakout window, ou seja, quando as empresas americanas param de recomprar as suas ações por conta da divulgação de balanços que aconteceu no começo deste ano e ainda está acontecendo. Elas têm aí então uma janela onde elas não operam nos mercados, isso diminui a demanda por ações, mas quando essa janela acaba, e segundo o Goldman Sachs, isso daí vai acabar agora nesta sexta-feira, então elas voltarão ao mercado colocando aí por volta de 3 a 4 bilhões por dia de demanda. E se você busca por mais motivos para ficar otimista que ainda exista um pouco de alta aí neste mercado, temos também mais uma vez o Goldman Sachs dizendo que está havendo uma mudança de tendência com o retorno das preferências para ações de grandes corporações de tecnologia ali como Apple, Amazon e Google, que caíram num certo limbo no final do ano passado e agora poderiam estar em vias de ressurgir. Então, diante disso,
isso, muita gente está se perguntando, poxa, imagine aí se a Nasdaq resolver brincar de alcançar o Bitcoin, o que não aconteceria com os mercados. E imagine também o que aconteceria se ela fizer isso e depois nós tivermos uma surpresa desagradável, como nós veremos já a possibilidade disso daí acontecer, fazendo com que os mercados retornem para baixo novamente. Mas por enquanto os mercados ainda estão muito otimistas e com relação ao motivo deste otimismo nós temos aí alguns motivos. O primeiro deles, nós já falamos bastante nesse canal, é justamente que o mercado está se antecipando ao Fed, tentando antecipar um movimento de corte de juros que estaria previsto para o fim deste ano. É isto que os mercados estão prevendo, por volta de setembro ali o Fed comece a cortar os seus juros. Mas mais do que isso, nós temos também diversos outros fatores que estão aqui convergindo neste momento para causar este otimismo nos mercados. O primeiro deles é o simples fato de que quando nós estamos em um bear market prolongado, quanto mais longo é este bear market, maiores são as altas que acontecem durante um bear market e que não necessariamente vão terminar com este bear market, certo? Aqui nós tivemos, por exemplo, a época da bolha.com. Veja que nós tivemos aqui altas de 35% até 45% ao longo de todo este bear market e nenhuma dessas altas significou o início de um novo bull market. Isso daí só foi acontecer mais para frente, quando ninguém estava muito animado com o que estava acontecendo. Normalmente é isso que acontece. Pode ser diferente dessa vez, mas também pode não ser diferente dessa vez. Então, citando aí para todo mundo saber que tanto para a pessoa que acredita que nós estamos entrando em um bull market agora, quanto para a pessoa que acredita que ainda é um bear market, nós temos aí um bom motivo para este otimismo acontecer, seja lá qual for os casos. E outro motivo que está convergindo para gerar estas altas no mercado é o chamado efeito janeiro. O efeito janeiro diz que no começo do ano existe uma tendência natural dos investidores em colocar o dinheiro no mercado de ações por alguns motivos. O primeiro deles seria por questões fiscais. Muita gente veria no final do ano anterior quais são os papéis que estão ali com um certo prejuízo, venderia esses papéis no final do ano justamente para baixar a conta do imposto de renda do ano seguinte e utilizaria esse capital para recomprar novos papéis no começo do novo ano. Este é um dos motivos. Outro motivo é também o recebimento de recursos que acontece no final do ano em praticamente todo mundo e que deixa as pessoas com mais condições para comprar ações no começo do ano seguinte. E outro motivo seria as resoluções de novo ano que todo mundo faz. Muita gente pensa que decide começar a economizar no ano seguinte e decide começar a investir em ações porque está vendo lá aquele YouTube e tal que ganhou dinheiro fazendo isso daí, daí a pessoa se sente motivada para fazer também, vai lá e começa a investir no começo do ano conforme as suas resoluções. Então existem várias explicações para por que o efeito janeiro acontece, mas o fato é que independente do que você acredita, ele realmente acontece. Estatisticamente falando, ele é muito forte e muito presente. Neste estudo, por exemplo, que está aqui na tela, veja que nós temos um aumento no fluxo de compra de papéis de 134% apenas no mês de janeiro. Este valor é tão alto que mesmo se a gente combinasse os fluxos de todos os outros 11 meses do ano, não atingiria o fluxo de janeiro, de tão alto estatisticamente que é este fenômeno. E claro, quando o mercado vai vendo alta após alta e assim por diante, as pessoas vão ficando mais positivas e mais otimistas com o que está acontecendo, porque a vasta, avassaladora maioria das pessoas baseia a sua percepção no que está acontecendo nos últimos dias e não no que indicadores e outras coisas por aí podem acusar. Então, se elas veem os preços aumentando, elas ficam felizes, ficam positivas, ficam animadas, e é isso que está dizendo o indicador de sentimento aqui do Goldman, dizendo que as pessoas estão muito mais animadas do que estavam no final do ano passado, e isso tende a criar uma certa inércia nos mercados, fazendo eles continuarem a subir. Então note, pessoal, que nós estamos tendo aí diversos fatores, nós não acabamos aí
ainda, os mais importantes eu ainda vou citar agora, mas nós estamos tendo diversos fatores que estão se somando, ou melhor, estão convergindo para criar este otimismo neste começo do ano. E o maior motivo de todos, agora sim vamos falar dele, é a reabertura da China. Lógico, né? O maior motivo depois do Fed, depois da antecipação ao que o mercado acha que o Fed vai fazer, vem a China, como a maior teoria aí que os touros estão utilizando para justificar todo este otimismo. Segundo eles, com a reabertura da China, justamente em conjunção com o momento em que o Fed não precisa mais apertar os juros e que a inflação está baixando, faria com que a economia do mundo inteiro se tornasse aquecida novamente, iniciando um novo ciclo de altas e colocando fim de vez ao ciclo de baixa que nós vivenciamos até o começo deste ano. Tudo muito bonito, mas o que também apontam muitas fontes é que a China também seria um belo catalisador para um novo movimento de inflação. É isso que diz, por exemplo, o Nick Timiraos, aqui também conhecido como Nick Leaks. Por que ele é Nick Leaks? Eu já falei isso daqui algumas vezes nesse canal, mas não entrei muito a fundo, vi que algumas pessoas perguntaram aí na descrição. O que acontece é que este jornalista chamado Nick Timiraos, certo? Ele se tornou meio que um garoto de recados do Fed. Então o Fed, como ele não pode divulgar certas coisas oficialmente, porque isso daí daria um tom muito pesado para as declarações que ele está fazendo, às vezes ele utiliza garotos de recado para transmitir a sua mensagem para o mercado. Uma forma dele dar, assim, uma orientação antecipada para o que ele vai fazer, para que os mercados consigam se preparar de antemão. E no momento nós temos o Nick Timiraos como este garoto de recado, e é por isso que ele foi apelidado de Nick Leaks, certo? Em alusão ao WikiLeaks, porque as coisas que ele solta normalmente seriam um tipo de vazamento de informação do que o Fed irá fazer na próxima reunião. E vejam que ele soltou recentemente uma matéria onde ele diz que existem muitas preocupações com relação à abertura da China, porque a reabertura também geraria um movimento inflacionário. E eu sei o que muitos estão pensando aí ao ouvirem isso, provavelmente muitas pessoas devem estar inconformadas com esse tipo de declaração, porque ao longo do ano passado inteiro as pessoas ouviram que a China fechada era um agente inflacionário no mundo inteiro, que esses lockdowns interrompiam as cadeias produtivas, interrompiam as cadeias logísticas e tudo mais, e que isso atrapalhava a produção no mundo inteiro, trazendo inflação para todos os cantos do mundo. E é verdade, isso daí realmente acontecia, e com a China reaberta agora, toda essa pressão na cadeia produtiva desaparece. Tanto é que o Nick Leaks foi contestado nesta afirmação, certo? Nós tivemos aqui Constantinos Gravas fazendo uma resposta para ele aqui no Twitter, onde eles começaram a conversar sobre este assunto, onde ele diz justamente que com a China reaberta, isso normaliza a questão da oferta e demanda no mundo e tende a mitigar a inflação. E é aí que o Nick Leaks diz: pois é, isso daí também acontece, mas os dois fatores, as duas forças estão agindo em oposição. E aqui vem a historinha que eu contei no começo deste vídeo. Quando eu falei para vocês daquele exemplo, né, do que eu estava aprendendo lá quando eu estava estudando ainda macroeconomia na faculdade, do professor dizendo que ninguém sabe o que vai acontecer quando duas forças opostas se chocam no mercado. Ninguém sabe qual será o verdadeiro resultado, qual força irá se sobressair pela outra. Então, o Nick Leaks dizer algo assim, com certeza sinaliza que o Fed, certo, está preocupado com isso daí. O Fed está de olho na China com um possível agente inflacionário para 2023 e isso pode fazer com que ele não afrouxe a política de juros da forma que os mercados estão antecipando. Os mercados, recentemente, com o otimismo que eles estão, eles não ligaram nem um pouco para o que o Nick Leaks falou aqui, eles não ligaram absolutamente nada para isso, mas vejam que para todas as questões existem dois lados, e é muito difícil de dizer o que vai acontecer daqui para frente. Um grande exemplo deste efeito inflacionário da China é que nós já estamos vendo os preços de cobre aumentando velozmente, com muitos prevendo que ele irá atingir altas recordes neste ano, justamente
justamente por conta da reabertura da China. Então, se por um lado nós temos uma normalização da cadeia produtiva, por outro lado, nós temos também preços de insumos da indústria se tornando mais caros e, obviamente, que isso daí vai agir negativamente sobre a inflação. Ninguém sabe, novamente, dizendo, ninguém sabe qual dos dois fatores irá se sobressair no final da conta, mas que os dois fatores existem, eles existem. E por fim, para finalizarmos a questão da China, cabe ressaltar que esta não é a primeira vez que os mercados se deparam com a teoria de que a China vai impedir uma recessão. Em 2007, logo antes da grande crise financeira de 2008, nós tínhamos também diversos indicadores apontando para uma recessão iminente. Mas eis que surgiu naquele momento a narrativa de que a China iria crescer e não sei o que, como de fato cresceu e como de fato ajudou a economia do mundo inteiro a sair da Grande Depressão de 2008, ou melhor, a grande crise financeira de 2008, né? Porque a Grande Depressão foi em 29. Então, isso realmente aconteceu naquela época, realmente as previsões estavam certas, realmente a China cresceu e impulsionou o mundo inteiro, como pode ser que aconteça desta vez também, mas não necessariamente isso daí vai impedir uma recessão, como não impediu de forma alguma naquela época. Então perceba, pessoal, nós começamos este vídeo aqui falando das questões positivas, do motivo do otimismo todo nos mercados e das previsões otimistas que ainda dizem que este mercado pode subir mais antes de começar a cair. Mas agora nós já estamos entrando na parte mais pessimista da coisa e vendo o que os analistas um pouco mais ressabiados com o que está acontecendo têm a dizer sobre este momento. E agora nós vamos olhar em específico para o que o Mark Kolanovic está falando. O Mark Kolanovic, para quem não sabe, é um grande analista, na realidade é o maior analista do JP Morgan. Ele previu muito bem o que foi acontecendo ao longo do ano passado, de 2022, e também conseguiu surfar muito bem a onda do rally que veio em julho, coisa que eu também consegui fazer aqui neste canal, graças em parte às análises do Marco Kolanovic. Muita gente me pergunta, pô, Matheus, como que você consegue assim ter tanta informação, saber de tanta coisa, mostrar tanto gráfico, assim, tá tão por dentro de tudo que está acontecendo? E a resposta é justamente essa: eu leio tudo que esses maiores analistas do mundo têm a dizer. Eu conheço os modelos deles, eu estou acompanhando os modelos deles o tempo inteiro, então isso torna esse trabalho muito mais fácil. E agora, neste momento, o que ele está dizendo aqui, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês, ele está levantando algumas questões, principalmente sobre este otimismo começando pela Europa, certo? Ele fala que ele não consegue entender por que os mercados estão ignorando tantas coisas negativas que está acontecendo ali no continente europeu. Nós temos uma crise energética, nós temos uma guerra, nós temos uma crise geopolítica. Aliás, que hoje mesmo, deixa eu pegar para vocês aqui onde é que está a notícia, aqui está. Hoje mesmo nós tivemos o maior campo de gás da Europa declarando que irá fechar, justamente lá na Holanda, porque eles dizem que estão com um risco de terremoto, então eles disseram que eles vão fechar. E o mercado ligou para isso? Não! O mercado não está nem aí para estas notícias. E o Marco Kolanovic fala, eu sinceramente não consigo entender este posicionamento. Isso sem falar no ciclo de aperto que a Europa está passando neste momento, certo? Um ciclo de aperto muito semelhante ao que os Estados Unidos e, aliás, pior que o dos Estados Unidos, porque lá o ECB, certo? O Banco Central Europeu, não está dando nenhuma sinalização de que ele poderá afrouxar, ao contrário do Fed. E ainda assim, os mercados estão ignorando. E se você não se importa com a Europa, falando agora dos mercados americanos, ele ressalta que o índice preço sobre lucro, certo? Importante indicador sobre a valuation das empresas, o índice preço sobre lucros das empresas do S&P 500 está agora na casa dos 18, certo? Está indicando que o preço das ações está hoje 18 vezes mais caro do que o seu lucro e que este número também é coincidente com leituras que nós vimos na crise da bolha.com. Então, ele termina aqui dizendo, os estágios finais de um bear market são sempre os mais
complicados, certo? Always the most trickiest, como ele disse aqui. E que eles não estão abraçando este rally recente justamente porque o trabalho deles, todos os processos deles, todos os indicadores deles estão convincentemente baixistas neste momento em relação aos lucros das empresas. Aqui nós temos, por exemplo, já mostrei isso daqui para vocês algumas vezes, este é o indicador antecedente do que vai acontecer com os lucros feito pelo Morgan Stanley. O que este modelo nos diz aqui é que os lucros das empresas estão numa rota de queda e tendem a chegar aqui por volta de menos 25% ao longo de 2023. Então eu particularmente acho esse tipo de leitura muito mais interessante do que discutir historinha por aí como se fosse uma conversa de bar, certo? Existe um modelo, existe um indicativo. Claro, as coisas não necessariamente vão acontecer conforme este modelo fala. Aqui, por exemplo, se a gente der um pouco de zoom, a gente vê que aqui neste instante o modelo estava prevendo uma queda um pouco maior do que acabou acontecendo. Então nada impede também desta linha azul ir descendo aqui acompanhando, mas não descer tanto, de repente parar aqui e daí voltar a subir, certo? Essas coisas podem acontecer naturalmente e é por isso que a gente sempre fica de olho nas coisas em tempo real para conseguir ajustar a nossa conduta conforme as coisas vão caminhando. Mas é inegável que este modelo está ainda muito baixista, está ainda muito pessimista e os mercados talvez estejam aí um pouco adiantados na sua precificação. Pelo menos esta é a minha leitura. Independente do que é e do que não é, uma coisa é certa. Daqui a um tempo, nós vamos olhar para trás para este momento e dizer, poxa, era óbvio que o que ia acontecer era uma alta ou o que ia acontecer era uma baixa, certo? Vai ficar muito óbvio daqui a pouco, todo mundo que olhar para trás vai ver as coisas, né, sendo resolvidas e acontecendo, e daí olhar para trás vai ficar muito fácil. Mas neste momento ainda é muito difícil e ninguém sabe quem vai ser o tolo do futuro. Quem é que nós vamos olhar para trás e falar assim, poxa, os touros eram obviamente os tolos da vez, estava óbvio isso daí por todos os indicadores, ou será que nós vamos falar os ursos eram os tolos da vez e agora está tudo muito melhor? Coloque aí nos comentários o que você acha e nós nos veremos novamente no próximo vídeo.